Está ouvindo? Beleza. Bom, gente, obrigado pela presença. Eu vou falar sobre a vida de São Pio V hoje, estimulado pelas demonstrações, digamos assim, de apreço que o Papa Francisco demonstrou no início do pontificado dele ao São Pio V. Segundo dia de pontificado, logo depois de eleito, Papa Francisco foi na Basílica de Santa Maria Maior, em frente lá aos restos mortais de São Pio V, rezar, não é isso? Algumas coisas ele fez também, simbolicamente, que lembra um pouco o comportamento do São Pio V no pontificado dele, né? São Pio V também não utilizou os aposentos oficiais do Papa, como Francisco não está usando, o Papa Francisco não está usando, né? São Pio V tinha um apreço muito grande pelos pobres, sobretudo os pobres de Roma. Ele sempre, nas quintas-feiras santas, ele sempre escolhia dentre os mais pobres de Roma para lavar os pés deles na cerimônia do lava-pés. Não tinha nenhuma muçulmana na época, mas enfim. Parece que o Papa Francisco quer, de alguma forma, simbolicamente ligar o papado dele com o papado de São Pio V, justamente porque o papado de São Pio V foi um papado de reforma da igreja, a verdadeira reforma, né, da igreja, né? Foi um papado muito curto, mas de extraordinário benefício para a igreja e de uma quantidade enorme de coisas que ele conseguiu, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar uma ideia para vocês a respeito de como é que estava a igreja nessa época. Bom, a igreja, é comum as pessoas falarem, os teólogos considerarem, os historiadores, que há um ápice da cristandade católica que é mais ou menos entre o século XII e XIII. Um ápice não só doutrinário e teológico, mas um ápice talvez devocional, digamos assim. É comum também a gente escutar as pessoas dizer que daí para cá nós só estamos decaindo desta altura que nós chegamos no século XII e no século XIII, certo? Se a gente considerar isso como um modelo, né, que o catolicismo, o cristianismo teve uma elevação desde a morte do Nosso Senhor até o século XIII, de lá para cá está decaindo, a gente pode considerar que a época do São Pio V foi uma época de um brilho deste século XIII, desse ápice, no meio da queda. Digamos, uma certa tentativa de recuperação de todo aquele esplendor do século XII e XIII, né? Como é que a igreja estava então nessa época, né? A igreja tinha passado por dois acontecimentos extraordinariamente importantes e impactantes. O primeiro deles foi a peste, que dizimou grande parte da Europa, não é? E que isso foi uma
um acontecimento que marcou profundamente os séculos posteriores. A segunda coisa foi o grande cisma do Ocidente. A época de 40 anos, né? Entre 1378, século XIV, e 1418, em que, lamentavelmente, a Igreja teve nessa época, dois papas, não os mesmos, mas mudando, concomitantemente, né? Um em Roma e o outro em Avião. Esses dois acontecimentos prepararam uma decadência da Igreja muito grande. A outra coisa de fundo que estava acontecendo, e também motivado por esses dois fatores, era que estava acontecendo o que se convencionou chamar de renascença. Na verdade, renascença foi uma dormência. Mas, enfim, os iluministas resolveram chamar a renascença de renascença, querendo dizer com essa palavra é que a humanidade dormiu durante a Idade Média e renasceu na renascença. Renasceu como? Renasceu descobrindo o paganismo, descobrindo os gregos. Não os melhores dos gregos, porque eles não gostavam de jeito nenhum do Aristóteles. Mas descobrindo a poesia, descobrindo a arte, descobrindo as esculturas, né? Descobrindo aquela suposta boa vida que os pagãos levavam. Né? E essa era, digamos assim, uma espécie de doutrina que eles adotaram contra entre aspas também, a rigidez da Igreja. Houve então uma certa, digamos assim, uma certa libertação daquela coisa antiga que era a Igreja, né? Uma coisa antiga que era a Idade Média. E essa renascença, ela entrou dentro da Igreja. A Igreja também teve a renascença. Ela foi profundamente afetada pela renascença, pelo mundanismo da renascença. Então a Igreja foi decaindo. No século XV, houve 3 papas que tentaram um certo movimento de restauração do cume da montanha, que foi o século XII e XIII. Papa Calixto III, Pio II e o Sisto IV. Pio II também ficou na moda hoje em dia com o Papa Francisco, porque o Pio II era um Papa muito mundano, muito renascentista. Mas ele teve aquela expressão, né? Esqueça Enéas e receba Pio, né? Querendo dizer com isso que é o seguinte, ele ia mudar assim que assumisse o papado, né? Ele chamava Enéas. E ele de fato mudou. Ele teve uma influência positiva na Igreja, né? Depois vem Sisto IV. Eu estou falando desses 3 papas, está entre 1455 e 1471, mais ou menos 20 anos. Teve um movimento de restauração, um ensaio de restauração, um ensaio de saída da Renascença para alguma coisa que lembrasse o século XIII, o século XII, que lembrasse, digamos assim, só para nós colocarmos um símbolo, né, que lembrasse São Tomás de Aquino, né? Certo? Mas não adiantou. Aí teve uma sequência muito grande de papas que instalaram o mundanismo na Igreja.
Então, Paulo II, Inocêncio VIII, Alexandre VI, que de terrível memória, o Hollywood adora Alexandre VI, porque tem até um filme passando sobre ele aí, o Borja, né? Adora Alexandre VI, né? Mas, por incrível que pareça, não fizeram nenhum filme sobre Pio V. E nunca vão fazer, obviamente. O Alexandre VI, só para ficar no mais, digamos assim, hollywoodiano desses papas aqui, ele tinha, quando ele assumiu o papado, ele tinha 7 filhos, com 2 mulheres diferentes. Né? Roma era uma cidade absolutamente prostituída. Né? Os cardeais jogavam noites inteiras, dias inteiros nas bancas de jogos de Roma, pediam fortunas. O povo de Roma via isso, obviamente, né? Depois de Alexandre VI, houve uma série de papas também, que foram os mecenas, uma espécie de reis mecenas do Renascimento. O Vaticano tem um acervo espetacular de obras do Renascimento justamente por causa disso, né? Porque os papas se rodearam dos artistas, dos intelectuais renascentistas, levaram para o Vaticano, pagaram, enfim. Né? Bem, essa era a situação da igreja. Né? A autoridade do Papa estava na sua baixo nível, né? Existiam várias tentativas de, por exemplo, o que se chama de conciliarismo, né? Conciliarismo é uma espécie de valorização da Assembleia dos Bispos em detrimento do Papa, né? Hoje existe tudo isso junto, tá, gente? É porque hoje a gente tem tudo junto ao mesmo tempo, né? Existe um negócio chamado galicanismo, que era uma espécie de... os reis estavam exigindo direitos de ingerência sobre as questões do Vaticano. Não só a nomeação de bispos e cardeais, eles faziam isso, tá? Os reis e príncipes nomeavam cardeais e as famílias nobres, etc. E tinha gente que defendia a infalibilidade do episcopado e não do Papa. Bossuet, que foi um extraordinário orador católico, por exemplo, defendia isso. Né? Então houve uma relaxação dos costumes, houve uma quantidade enorme de visionários e pseudos profetas nessa época, uma confusão miserável na cristandade. Uma confusão miserável. Então se a gente considerar que o caminho da santidade está nessa expressão condensada da doutrina católica, né? Conversio ad Deum, aversio ad criaturas, a criaturas, então, conversão a Deus e aversão às criaturas, ou distanciamento das criaturas, a igreja estava seguindo o caminho inverso, né, do pecado. A igreja não, os prelados, os papas, né? Conversio ad criaturas, aversio ad Deum. Então, no século XVI, houve uma sequência dessas coisas, né, desse mundanismo, até que em 1517 Lutero faz o que fez, né? Leão X era o Papa.
E a reação da igreja a isso, por um lado foi muito lenta e por outro, às vezes até simpáticas ao Lutero. Certo? Até que o Concílio de Trento se reúne. Certo? O Concílio de Trento durou uns 20 e poucos anos. Certo? O Concílio de Trento, se a gente quiser escolher uma figura importante do Concílio de Trento, digamos assim, uma figura que pela posição dele na igreja, pela força que ele tinha e pela sua santidade, o Concílio de Trento foi, digamos assim, levado a efeito o São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu foi, digamos assim, foi o avalista do concílio ao longo das partes mais importantes do Concílio de Trento. Certo. O Concílio de Trento ele se concluiu em 1563. 1563. Só para vocês terem uma ideia, o Papa São Pio V foi eleito 3 anos depois. Então, o Concílio de Trento ele objetivou a reforma espiritual, doutrinária e disciplinar da igreja. Da igreja que tinha absorvido todos os valores da Renascença, a igreja que estava completamente sob o domínio dos reis, príncipes que nomeavam bispos e cardeais, e a igreja em que os bispos não ficavam nas dioceses, os bispos e cardeais ficavam nas grandes cidades, sobretudo Roma, na Itália sobretudo, jogando jogos nas bancas de Roma, tendo várias esposas, mulheres, etc. Só o senhor geral, né? Esse século XV foi o XVI, desculpe, foi o século que Nosso Senhor talvez tenha mandado o maior número de santos num século só. Então Nosso Senhor estava vendo o que estava acontecendo e não nos deixou sozinhos, como Ele nunca deixa, né? E um desses santos foi São Pio V, né? Mas São Francisco Xavier, Santo Inácio Loyola, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara, enfim. São Pedro Canísio, São Felipe Neri, por aí vai. Santa Maria Maria de Pazes, enfim. Quantidade enorme de santos. São Carlos Borromeu. Bom, quem era esse homem, São Pio V, que em 1566 é elevado à sé de Pedro, né? E em 6 anos ele não só faz as reformas que o concílio quis que se fizesse, e vence a maior de todas as batalhas que a cristandade já lutou contra os muçulmanos. Ele era um monge, simples monge beneditino. Dominicano, desculpa. Posso trocar esse negócio não. Isso é uma briga miserável. Ele chamava Miguel. Ele era muito devoto de São Miguel. Família muito pobre, não tinha como estudar, e foi adotado por uns monges dominicanos. Hein? Miguel
Gislieri. Ele teve vários nomes, curiosamente, né? Era Miguel. Como cardeal, ele foi chamado cardeal alexandrino, porque ele tinha a cidade perto de onde ele nasceu no campo, né? Era Alexandria, alguma coisa assim. Ele foi conhecido como cardeal alexandrino. Mas era o Miguel. O Miguel era um monge ultra devoto, um monge eruditíssimo. Ele, aos pouco mais de 20 anos, ele foi nomeado professor de filosofia para toda a província dominicana que ele pertencia. As aulas que ele dava eram assim, altamente... o pessoal gostava profundamente. Diziam que ele combinava os espinhos do Calvário com os espinhos do aprendizado. Ele foi ordenado em 28, com 24 anos de idade, e logo foi prior. Por muito tempo ele foi prior. Aliás, por quatro mandatos, né, ele foi prior. E nessa época o protestantismo estava devastando a Europa, né? E a reputação de santidade desse monge, né, foi aumentando entre os dominicanos, e ele começou a ser procurado pela nobreza, por várias famílias nobres, para ser o diretor espiritual dessas pessoas, né? Então ele começou a assumir essa carga, ele andava muito, ele foi confessor, por exemplo, do governador espanhol de Milão. Nessa época a Itália era dominada pela Espanha, e ele andava a pé até Milão, né, para fazer a vez de diretor espiritual desse. Extremamente penitente, nunca deixou de usar o hábito dominicano, que é branco. Por isso o Papa usa branco até hoje, porque quando ele assumiu o papado também ele continuou a usar o hábito. E o hábito paupérrimo dos dominicanos, aquele hábito surrado dos dominicanos, né? E essa fama de santidade do São Pio V, ela foi o que o levou a um posto que talvez ele nunca quisesse ter assumido, que é o seguinte: como a heresia dos protestantes estava devastando a Europa, houve a sugestão que o Papa Paulo III ainda, fizesse renascer a Inquisição. Na Itália já tinha acabado. Ainda existia a Inquisição espanhola. E como a primeira Inquisição foi dada aos dominicanos para tocar essa Inquisição, o Papa então fez uma consulta aos dominicanos italianos, qual que seria a pessoa indicada para chefiar a Inquisição, sobretudo no norte da Itália. Os protestantes estavam invadindo o norte da Itália através da Suíça. E todo mundo sugeriu o nome do monge Miguel Gislieri. Houve então uma consulta formal a esse monge, o Miguel, e ele, por obediência ao provincial da ordem, aceitou o cargo. Então ele se tornou inquisidor. Certo? Só para dar uma ideia da personalidade do São Pio V,
ele, como as aulas dele tinham muito sucesso, ele se flagelava toda vez antes e depois das aulas, para que ele não tivesse orgulho, para que o orgulho não o invadisse. Certo? Então isso dá um pouco o tom da humildade e da penitência desse nosso Papa, né? Bom, como inquisidor, o Papa comprou várias brigas. O Miguel comprou várias brigas, né? Até com o próprio Papa, né? Ele foi várias vezes afastado, meio que afastado do cargo, depois chamavam ele, comprou várias brigas com os bispos, muitos deles já simpáticos aos protestantes, tá certo? Comprou várias brigas com o pessoal que traficava livros protestantes da Suíça, né, para a Itália, certo? Mas a sua rigidez, a sua firmeza doutrinária e a sua humildade foram pouco a pouco impressionando todo mundo. E em 1555, aliás, em 1550, o Papa Júlio III nomeou o futuro São Pio V comissário-geral da Inquisição de Roma. Essa coisa aí, a Inquisição de Roma, se transformou no Santo Ofício. O Santo Ofício que no papado do Bento XVI foi, não sei nem se já foi nomeado alguém para o Santo Ofício, mas foi ocupado pelo aquele cardeal, como é que chama? Müller, aquele que nega vários dogmas da igreja. Bom, então, ainda no Santo Ofício, em 1555, o Papa Paulo IV nomeia o Miguel como bispo, certo? E depois o nomeia como cardeal, 3 ou 4 anos depois. E o nomeia como inquisidor geral de toda a cristandade. Então, em todos os lugares que havia ainda Inquisição, todo esse pessoal ficou sob a autoridade do cardeal Alessandrino. Cardeal Alessandrino. Que usava, e continuou sempre usando, aquele mesmo hábito dominicano, branco e puído, não é? Bem, Paulo IV foi sucedido por Pio IV. Pio IV comprou a maior briga com o cardeal Alessandrino, porque o Pio IV era bem assim, meia boca, né? Bem tranquilo, muito mais, mesmo depois do Concílio de Trento, né? Era meio assim, renascentista, digamos assim, né? Só que a sorte da igreja é que Pio IV tinha um sobrinho chamado São Carlos Borromeu, tá certo? E a primeira impulso do Pio IV foi mandar embora o cardeal Alessandrino. O São Carlos Borromeu não. O cardeal Alessandrino é fundamental. Fundamental. Deixou ele lá, tá certo? E essa garantia que deu São Carlos Borromeu para o cardeal Alessandrino é que fez com que, pouco depois, na morte de Pio IV, o cardeal Alessandrino fosse eleito Papa. Mas isso não foi tranquilo, foram 3 semanas de conclave. O cardeal que recebia mais votos nesse conclave
foi um cardeal, que também não dava para ele se eleger, foi um cardeal chamado Farnese. Como ele não estava sendo eleito, o São Carlos Borromeu, muito influente, começou a tentar convencer o cardeal Farnese e aos apoiadores dele que se apoiasse o cardeal Alessandrino. E aí teve toda aquela movimentação e o cardeal Alessandrino não estava querendo de jeito nenhum aceitar o negócio. Então eles demoraram uma semana para convencer o cardeal Alessandrino, tá certo? Que finalmente aceitou ser papa. Então ele foi eleito em 1560, eu tenho até a data aqui, 7 de janeiro de 1566. Com o nome de São Pio V. Ele escolheu esse nome, Pio V, muito em homenagem a São Carlos Borromeu, que era sobrinho do Pio IV, que brigou com ele o tempo inteiro. Né? Mas enfim, Pio V. O nome dele foi recebido com muita preocupação, porque ele era um penitente muito firme, muito rígido com ele mesmo, né? Flagelações, orações, jejuns, etc. E o pessoal de Roma falou: o Papa agora vai fazer nós fazermos penitência o tempo inteiro, certo? Ele foi recebido assim com uma expectativa, assim, uma preocupação grande, né? Mas a santidade dele já era tão patente, a pessoa dele já transmitia uma tal impressão de santidade, que ele, pouco a pouco, ele foi, e muito rapidamente, foi ganhando a admiração de todo mundo. Eu vou ler para vocês aqui uma das fontes mais interessantes sobre essa santidade de São Pio V, é as cartas que os embaixadores em Roma escreviam para os países, os respectivos países, contando sobre o novo pontífice. Certo? Então veja bem, eu vou ler para vocês aqui uns trechos de uma carta de um alemão que em 9 de abril de 1566, ou seja, 4 meses depois que o Pio V tinha assumido, era a Semana Santa, e esse senhor alemão escreve a um príncipe alemão, ligado provavelmente a ele, certo? Rapidamente. Primeiro ele fala da impressão que ele tinha de Roma, uma cidade, como eu disse para vocês, uma cidade de perdição, de vícios, de impudícia, né? E ele fala dessa impressão inicial, e aí ele diz o seguinte: com efeito, para render homenagem à verdade, por que dissimular o que os muros, as esquinas, as casas, os templos dessa augusta cidade, testemunhas de tudo que eu digo, falam tão gritantemente? Devo declarar que, desde o primeiro momento de minha estada em Roma, vejo, não sem espanto e admiração, os fiéis de ambos os sexos maravilhosamente dedicados aos exercícios de piedade. Durante toda a última quaresma, que ele já é Papa, né? A observação do jejum era tão exata, a prece dos que se aproximavam do altar tão fervorosa, o zelo religioso que leva a visitar sucessivamente as diferentes igrejas da cidade tão ardente, a multidão dos que confessavam aos padres os pecados dos quais estão vivamente contritos e que satisfazem a justiça divina tão grande que nada acima dela se pode ver. Mas, sobretudo, nesta semana, e com justa razão, chamamos santa, pois representa aos nossos olhos a paixão de Jesus Cristo, e que todos, com empenho maior ainda do que anteriormente,
se entregaram às práticas piedosas que têm a eficácia de moderar os nossos desejos e afastar o espírito de uma grande solicitude para as coisas terrenas. Ele continua. Mas quando o vigário de Jesus Cristo, ele próprio, na quinta-feira santa, dia da última ceia, se mostrou ao público, Deus imortal, que majestade em sua atitude e na sua continência. Vamos para o quinto. A seu lado figuravam os cardeais, que mais se distinguem pela piedade e sabedoria. Na imensa praça que se estende diante da Basílica de São Pedro, acotovelava-se a multidão mais variada, que acorreu de todos os quadrantes do globo. Suplicante e respeitosa, essa mole humana não eleva os olhos senão para venerar aquele a quem uma fé inquebrantável mostra o representante de Jesus Cristo na terra. Continuando ainda, no mesmo dia, à tarde, vi uma longa fila de penitentes, andando em ordem, os quais, na contrição de seus pecados, na profunda dor de haverem eles próprios causado a paixão, a crucificação de Jesus Cristo, serem eles próprios a vara que lhe dilacerou o corpo e o crime que lhe arrancou a vida, açoitavam as ilhargas com tantos golpes e de uma maneira tão lamentável que o sangue corria até a terra. As associações de flagelantes são muito numerosas. Não sei se vocês sabiam disso. Existiam associações de flagelantes. Quando aportaram à Basílica de São Pedro, ofereceram à sua contemplação a lança com que Longino traspassou o lado do Salvador e o véu que reproduz os traços sagrados do semblante de Jesus. Tivesse eu 100 línguas e 100 bocas, não poderia repetir os soluços, os gritos, as preces que emitiam em voz alta ao prostrarem-se tanto os flagelantes como a imensa mole que acorrera a acompanhá-los. Não me calarei entre mentes e enquanto viver, para o opróbrio de Satanás e para a confusão de seus ministros, atestarei de viva voz e por escrito, publicamente e em face do mundo inteiro, que vi, neste tempo, as obras mais resplandecentes de piedade e penitência. 3 meses depois, São Pio V tinha assumido o papado. Então, quando ele assumiu o papado, todo mundo já o chamava de santo. Certo? Todo mundo que teve contato com ele, embaixadores, toda a alta nobreza da Europa, o chamava de santo, o reverenciava como santo. Certo? Bom, Pio V mudou a cidade de Roma totalmente, né? Não só com obras, instituiu escolas públicas, instituiu casas de auxílio aos pobres, aos pedintes, enfim, proibiu várias festas pagãs, proibiu que mercadores e comerciantes colocassem marcas de santos em seus estabelecimentos, proibiu festas em dias de santos, proibiu que as revistas, os jornais da época publicassem coisas indecentes, enfim, toda uma reforma de costumes em Roma ele fez, né?
A caridade que ele tinha para com os pobres era impressionante, né? Ele então fez uma reforma também na Cúria, né? Em quem o circundava, né? Que ele obrigou a fazer todo tipo de penitência, inclusive pública, né? Ele próprio vivendo uma vida de pobreza beneditina, dominicana, desculpe, no Vaticano. Ele chamou um sobrinho dele, o cardeal Bonelli, mas exigiu que ele levasse uma vida completamente de pobreza no Vaticano para ajudá-lo em muitas coisas, e ele o ajudou, né? Reformou, enfim, as leis das prisões romanas. Ele cuidou disso com uma presteza incrível, né? Então ele promoveu, digamos, uma reforma temporal nos assuntos. Ele baniu as prostitutas de Roma. Então ele ofereceu para as prostitutas o seguinte: ou vocês se casam num casamento cristão, ou vocês se recolhem a institutos religiosos, penitenciais, ou fora. Muitos se recolheram, muitos se casaram, e algumas foram embora. Certo? Isso ele fez com os cardeais também, com os bispos, né? Proibindo todo tipo de coisa que eles faziam antes, né? Enfim, isso ele fez assim de uma tacada só, né? Como é que era a vida dele como Papa, né? Ele rezava uma missa, ou ouvia uma missa todos os dias, né? Tinha uma longa meditação depois da missa, certo? E rezava muitas horas por dia, inclusive o rosário. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. O pessoal ficava impressionado tanto que o Papa rezava, certo? Como é que ele tinha tempo para fazer as outras coisas? Receber dignatários, às vezes ele deixava os caras esperando. Ele estava rezando, tá certo? Ele participava das procissões principais todas em Roma. Corpus Christi, por exemplo, era comum que eles carregassem o Papa, né? Ele nunca se deixou carregar, sempre ia a pé com o pessoal, né? Durante o Carnaval, que ele não conseguiu proibir, tá certo? O Papa percorria as ruas de Roma rezando durante o Carnaval. O Papa, né? Tá certo? Junto aos foliões lá, tá certo? Então esse era o Papa, digamos assim, na sua vida diária, tá certo? Bom, ele promoveu também uma reforma espiritual na igreja, certo? Ele quis fazer isso preocupado, obviamente, todo Papa que quer fazer uma reforma desse tipo vai preocupar na nomeação dos bispos e cardeais. Então ele se preocupou profundamente com isso, em reformar a igreja a partir da nomeação de pessoas piedosas como bispos e cardeais. Ele fez isso durante os 6 anos, tá certo? Mesmo com os cardeais e bispos que ele tinha, ele começou a agir também. Então, como é que ele fez? Ele simplesmente pegou os decretos do Concílio de Trento e começou a implementá-los. Os decretos do Concílio de Trento, qual que era? Fazer com que o bispo ficasse na sua diocese. Certo? Não fosse para outros lugares. Esse era um dos decretos que ele fez questão de determinar com muita energia, tá certo?
eu já disse que na corte dele ele só admitia pessoas que tinham uma vida de penitência quase como ele, né? Era difícil ter como ele, mas enfim, quase como ele, né? Ele fazia praticamente com que os bispos fizessem as penitências de jejum, de oração, e como ele fazia diariamente, quase que forçava os bispos e os cardeais a fazerem isso, né? E com isso ele foi então mudando toda a impressão, inclusive, que se tinha da cúria, do bispado e dos cardeais, tá certo? Ele instituiu o ofício divino como obrigatório, tá certo? Para os religiosos, monges, padres, etc. Certo? Ele atacou profundamente o desrespeito ao celibato, que era comum na época. Existia até o imperador Maximiliano, com quem ele brigou, todo o papado dele, sugeria até que se acabasse com o celibato nessa época. Tal era a situação de Roma. Ele não só não aceitou isso, como ele fez recomendações rígidas sobre o celibato, certo? Ele instituiu, como o Concílio de Trento pedia, os seminários eclesiásticos, que não existiam antes dele, certo? Para a formação de padres, né? E, bem, só para vocês terem uma ideia, fez muito mais coisas, certo? Muito mais coisas. As missões, por exemplo, né? Que ele estimulou, né? Missões através da propaganda FIDE, né? As missões internacionais, né? Nessa época nós estávamos aqui no Brasil sendo beneficiados por esse papado, né? No início da nossa história aqui no Brasil, né? Reformou as ordens religiosas, tá certo? Teve até umas rusgas com o Santo Inácio sobre a Companhia de Jesus, e todas essas iniciativas dele culminou com a declaração de São Tomás de Aquino como doutor da igreja. Foi ele que declarou São Tomás de Aquino doutor, não é? E instituiu como obrigatório o ensino da Suma Teológica na igreja, e fez uma edição padrão das obras de São Tomás de Aquino. Certo? Então essa foi, digamos assim, o cume das reformas espirituais Bom, ele lutou ferozmente contra o protestantismo, coisa que a gente espera que o Papa Francisco, tão admirador do São Pio V, também faça. Não sei. 2017 nós vamos ver, né? 500 anos de Lutero, né? Ele lutou ferozmente contra o protestantismo, certo? Em todas as frentes na Europa, o protestantismo invadiu toda a Europa. E ele lutou em todas as frentes contra o protestantismo. E a luta que ficou mais famosa, e com isso ele teve contato com todas as autoridades, reis, príncipes, né? E teve uma atividade diplomática intensíssima, que ninguém julgava que ele era capaz de ter. Certo? Ele fez frente a toda essa invasão protestante da Europa e teve uma lamentável luta contra a Rainha Elizabeth, que ele procurou por muitos anos convertê-la ao catolicismo. A Elizabeth, vocês sabem que
ela foi coroada como rainha católica. Ela prometeu na coroação dela se manter na fé católica, embora ela fosse filha de Henrique VIII e de Ana Bolena. Ana Bolena é digamos, o motivo pelo qual o Henrique VIII criou a Igreja da Inglaterra, né? Para casar com ela, depois matou ela 2 anos e meio depois, decapitou. O cara, né, gente fina, né? Chefe da Igreja Anglicana. E eles, São Pio V, contrário à sugestão de várias pessoas, de vários cardeais e também de vários nobres da Inglaterra, do imperador Maximiliano, que era o imperador do Sacro Império Romano, excomungou a Elizabeth. Certo? Pela bula Regnans in Excelsis, né? Excomungou a Rainha Elizabeth e a Rainha Elizabeth, então, então teve a Rainha Elizabeth, ela matou católico aos borbotões, né? Certo? Mas ele teve, com a Rainha Elizabeth ele não teve sucesso, mas ele teve muito sucesso na Europa de frear a sanha sanguinária dos protestantes. Bom, além dos protestantes, estavam invadindo a Europa os turcos. Certo? Não só por terra, mas sobretudo por mar. O sultão Salim o Beberrão, conhecido assim, Selim o Beberrão. Figura, né, já pelo título. Ele tinha prometido a si mesmo destruir a Europa católica, a igreja. Napoleão também tentou fazer isso, né? Destruir a igreja. Teve um cardeal que falou: Napoleão, eu acho que o senhor não vai conseguir fazer isso não, porque com tanto papa e cardeal que a gente já teve e não conseguiu destruir a igreja, não vai ser o senhor que vai conseguir, tá certo? Então devia ter sido falado para mim, por Selim, o Beberrão, a mesma coisa. Mas ele então foi invadindo, ele foi a caminho da Europa, invadindo as ilhas ali, Chipre, Malta, etc. E São Pio V, sozinho, teve um trabalho de política na Europa absolutamente extraordinário para construir que ele chamou de em torno ele chamou de Santa Aliança, tá certo? Gente, mas teve uma quantidade de briga, uma quantidade de coisa dessa Santa Aliança, uma coisa incrível. Mas ele conseguiu finalmente constituir essa Santa Aliança. Veneza, Espanha, e Gênova e alguns estados italianos mandaram então homens para lutar contra os turcos no mar, certo? Essa batalha, então, além disso, o São Pio V pediu a toda a cristandade muita oração, muita penitência. Ele próprio fazia publicamente essas orações, essas penitências. E os navios, em muito menor número dos cristãos, foram lutar contra os muçulmanos no Golfo de Corinto. Eles se enfrentaram no Golfo de Corinto, se encontraram no Golfo de Corinto, né? E essa batalha foi travada em 7 de outubro de 1571, Batalha de Lepanto. Uma batalha extraordinária. Se essa batalha não tivesse sido ganha pelos cristãos, a Europa estaria completamente islamizada no século XVI. Certo? Ele é o Papa de Lepanto. Ele é o Papa de Lepanto. Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias, né? Ele ficou sabendo, nesse dia morreram
7.500 católicos, 30 mil turcos. Os cristãos destruíram 270 embarcações dos... Esse Selim dizia que ele tinha mais medo da oração do São Pio V do que dos navios que ele mandou para lá. Tá certo? Dizem que os turcos viram no céu a Nossa Senhora ao lado das embarcações cristãs. Né? Eles rezaram antes da batalha, no dia 7, né? Durou um dia só. Né? Eles tinham levado muitas relíquias do Vaticano, então o João da Áustria pegou um barquinho menor, passou na frente das embarcações cristãs com as relíquias, todo mundo se ajoelhou, né, se entregou a Deus. Tinha várias indulgências que o Papa tinha dado, né? E atacaram os turcos. O comandante dos turcos, Ali Pasha, foi morto nessa batalha e dizem que o mar ficou vermelho de sangue. São Pio V introduziu na ladainha de Nossa Senhora, né, aquele Auxilium Christianorum, auxílio dos cristãos, depois dessa batalha. A vitória dessa batalha foi comunicada a São Pio V sobrenaturalmente. Ele ficou sabendo exatamente na hora que tinha acabado a batalha, que os cristãos tinham vencido, e comunicou isso aos cardeais que estavam do lado dele. E ele salvou a Europa. Depois, no dia que eu anotei em algum lugar aqui, mas não vou saber, num dia de 1965, o Papa Paulo VI entregou aos turcos o estandarte de Lepanto que os cristãos tinham levado para o Vaticano. Um tapa na cara de Nossa Senhora. Papa Paulo VI, que eles estão querendo beatificar. Bom, o que mais que o Papa São Pio V fez? Não precisava ter feito mais nada. 1571, um ano antes dele morrer. Mas então ele fez o quê? Ele fez o breviário, o missal e o catecismo romano. Além disso, certo? Extraordinário catecismo romano. A publicação dele no frontispício tem que ele foi mandado publicar por São Pio V. O missal, que estabelece a missa para sempre, que nenhum papa pode revogar, né? O breviário romano. Breviário é oração dos padres? As horas, noção das horas, liturgia das horas, tá? E morreu. Ele morreu. E depois que fizeram a autópsia, né, descobriram que o rim dele estava tomado de pedras. E ninguém acreditava como é que ele tinha conseguido suportar as dores. Porque as pedras eram imensas. E morreu de complicações por causa das pedras renais, dos calcânios. Tá certo? Dizem que ele dizia assim: meu Jesus, aumente as minhas dores, mas também a minha paciência. Tá certo?
Santa Teresa de Ávila também foi avisada sobrenaturalmente sobre a morte de São Pio V. Ele avisou as irmãs lá dela, as carmelitas, certo? Bom, ele teve tantos milagres associados à pessoa dele, uma inclusive em vida, que na canonização dele só foi preciso escolher algum milagre lá, certo? Mas ele teve um milagre em vida que teve um embaixador polonês que pediu a ele uma relíquia para levar para a Polônia. E ele se abaixou assim, pegou um pouquinho de terra lá de Roma, pôs num linho branco, embrulhou, falou: isso aqui é uma das coisas mais preciosas, uma das relíquias mais preciosas. O embaixador ficou meio assim, mas teve a humildade de aceitar, né? Quando ele chegou na Polônia, aquela terra tinha se transformado em sangue dos mártires que estavam na terra de Roma. Encharcaram a terra de Roma, né? Ele foi canonizado, ele foi beatificado em 1672, 100 anos depois que ele tinha morrido, né? Por Clemente X, e canonizado por Clemente XI em 1712, na Basílica de Santa Maria Maior, que é a basílica que está lá também. Francisco foi, que está lá os restos mortais dele e uma estátua muito bonita dele lá. Não, ele tem o esqueleto todo incorrupto, mas é tudo só o esqueleto, né? Eu não sei nem quais os milagres que eles escolheram, mas foram muitos os milagres que na época foram registrados, né? Enfim, cura e opção de coisa, certo? Esse aspecto da vida de São Pio V, de um santo que gostaria de ficar num mosteiro rezando, mas que por vontade de Deus assume uma posição tão alta e faz tanta coisa em 6 anos, é um milagre que Deus nos tem mostrado muito, muito frequentemente, né? Aquele homem contemplativo que reza várias horas por dia e nas outras horas faz muito mais do que qualquer homem pode fazer. São Bernardo também era assim. Apesar de não ter sido papa, São Bernardo tinha uma vida... um paradoxo da vida contemplativa e da vida de ação, que é extraordinário. E que esse santo representa tão bem. São Pio V, São Pio X também, depois vai ter uma vida muito parecida com essa, né? De santidade. Então, só para terminar, eu vou aqui apenas rezar, nós todos, eu vou rezar em nome de nós todos aqui, a oração da missa de São Pio V. A data da festa dele é 5 de maio, que também foi mudada pelo Concílio Vaticano II, né? Para 30 de abril, tá certo? Então a oração da missa de São Pio V diz assim: ó Deus, que vos dignastes escolher o sumo pontífice São Pio para esmagar os inimigos de vossa igreja e a reformar o culto divino, fazei, sejamos munidos com o auxílio de sua proteção e nos demos ao vosso serviço de tal sorte que, vencidas as ciladas de todos os nossos inimigos, possamos gozar as alegrias de uma paz perpétua. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Isso aí, gente. Obrigado pela
presença. Salve.